Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. E capítulo 3, versículos 7 a 12. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Pregações de Jesus, sua fama, curas físicas e morais chamadas milagres. E Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os males e enfermidades do povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria, e à sua presença foram trazidos os que se achavam doentes e atormentados por dores e males diversos, possessos, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Acompanhava-o grande multidão de gente da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além-Jordão. Em Cafarnaum, entrando na sinagoga aos sábados, Jesus os instruía. Todos se admiravam do seu ensino, por isso que os instruía como tendo autoridade para fazê-lo, e não como os escribas. Ora, sucedeu achar-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que exclamou: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei quem és o Santo de Deus." Jesus, repreendendo-o, disse-lhe: "Cala-te e sai desse homem." Logo o espírito impuro, agitando-o violentamente e atirando-o ao chão, soltou um grito estridente e saiu do homem. Todos ficaram admirados a ponto de dizer uns aos outros: "Que vem a ser isso? Que nova doutrina é essa, cheia de poder? Ele dá ordem até mesmo aos espíritos impuros, e estes lhe obedecem?" Sua fama se espalhou assim rapidamente por toda a região da Galileia. Em outra ocasião, além da multidão que o acompanhava, juntaram-se-lhe pessoas provenientes de Tiro e Sidom, todas a se precipitarem para tocá-lo. Os espíritos impuros, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam: "És o Filho de Deus!" Ele lhes ordenou que não o dessem a conhecer. Número 74. Que ensinos, além dos que decorrem naturalmente dos evangelhos, vos podemos dar acerca da aparente vida humana de Jesus, dos atos da sua missão terrena? Não o vedes praticando sem cessar a caridade sob todas as formas, atraindo a si não os grandes e poderosos, mas os humildes e os desgraçados, pregando o arrependimento e multiplicando em torno de si as curas da alma e do corpo? Homens, meditai com o coração nesses ensinamentos e não teremos necessidade de os comentar. Acompanhai a Jesus com amor, e em vós se desenvolverá a inteligência do amor. Para operar as curas materiais, ele usava do poder magnético que a sua pureza perfeita lhe conferia e do qual ainda não pode o homem fazer ideia precisa. Todavia,
pelo que já tem obtido e obtém sobre os doentes, em certos casos, o magnetizador, com o auxílio do magnetismo humano e, sobretudo, o médium curador, consciente ou inconsciente, mediante a ação magnética, com a assistência, a intervenção, o concurso dos espíritos superiores e dos bons espíritos, podeis entrever qual fosse e era o poder magnético de Jesus, quando a sua vontade atuava sobre os fluidos regeneradores, fortificantes, que todos ele conhecia, conhecendo-lhes a natureza, as combinações, os efeitos e as propriedades atuantes. Não tendes que vos admirar das curas materiais que realizou durante a sua missão terrena, uma vez que nada do que respeita à vossa organização humana, a formação a priori dos vossos corpos, as condições de vida e as funções vitais dos mesmos corpos, as vossas doenças e enfermidades, as suas sedes e causas, lhe escapava a visão espiritual que não tinha a obscurecê-la a carne que vos constringe os espíritos. E uma vez também que debaixo do invólucro perispirítico de que se revestia para tornar-se visível e tangível aos homens, ele, sempre espírito, apenas figuradamente encarnado, conservava toda a independência, toda a liberdade e em toda a sua extensão incomensurável o poder de agir no espaço. Todos os que se sentiam presa de algum mal, diz o evangelista, se precipitavam para tocá-lo, porque dele saía uma virtude que a todos curava. Jesus espalhava em torno de si o princípio magnético vivificante que possuía e que a força, o poder da sua vontade ainda aumentavam. Como espírito, se bem que, conforme acabamos de dizer, figuradamente encarnado, tinha a presciência e antecipadamente via os que o iriam procurar necessitados do seu poder. Sua vontade então agia para mais fortemente impressionar a homens que ficariam impassíveis e mesmo incrédulos ante curas apenas morais e que bradavam hosanas ao menor alívio de uma dor física. Para operar as curas morais, bastava-lhe mostrar-se aos espíritos maus. Mostrava-lhes não o invólucro que o cobria, mas o seu próprio espírito, e só a sua vontade poderosa bastava para os afastar. Então, como hoje estavam e estão submetidos à sua influência moral, todos os mais elevados espíritos que sob a sua direção trabalhavam e trabalham pelo progresso do vosso planeta e da sua humanidade. Ele tinha então, como tem agora, sobre todos os espíritos superiores ou imundos, impuros, maus, um poder imediato que os forçava a lhe obedecerem à vontade no mesmo instante em que esta se manifestava. E esse poder imediato, graças sejam dadas ao Senhor, existe e existirá sempre. Como sabeis por estas palavras, Satanás, demônio, diabo, se devem entender os espíritos impuros, imundos. São sinônimas tais locuções, e é sempre essa a significação em que as empregaram os evangelhos. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.